Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E agora vamos para a segunda parte do nosso estudo sobre a Revista Espírita, publicada por Kardec lá no século XIX. Vamos de novo deixar claro, o nosso objetivo aqui não é eliminar a leitura dos livros, das revistas, muito pelo contrário, nosso objetivo é estimular, é criar um interesse maior em ler, porque o que nós vamos falar aqui é a ponta do iceberg. Quando você adentrar, seja a revista, seja os livros, é um material muito profundo. Profundo o suficiente para mudar as nossas vidas. Profundo para fazer mudança no nosso comportamento. Profundo para nos tornar pessoas melhores. Tão profundo que quando a gente voltar para a espiritualidade, se nós vivenciarmos esses estudos, sem dúvida estaremos um pouquinho melhor. Pois é. Então, essa revista foi publicada desde 1858 até 1869 por Kardec, bancado por ele. E essa revista ela tem o objetivo de divulgar e esclarecer as bases da doutrina espírita. Como nós falamos na semana passada, ela trabalhou um pouco sobre efeitos mediúnicos, então ela explicou o que é efeitos mediúnicos. Se você pesquisar lá, tem nomes de espíritos muito conhecidos pelo grande público e dando o seu recado através de uma comunicação mediúnica. Mas, repito o que eu falei no outro programa. Não é porque apareceu um espírito lá que psicografou e botou o nome lá de um músico famoso, como por exemplo Chopin. Ele fez um artigo, né, através da médium e pôs o nome dele. O Kardec não pegou aquilo e falou, nossa, Chopin escreveu outra para nós. Não, ele cata esse daqui e vai pesquisar para ver até onde aquilo é real. Ele vai tentar com outros médiums uma comunicação. Ele vai fazer uma série de coisas que dê a ele garantias de que aquilo é real, que aquilo não é uma brincadeira. Kardec tem uma frase importantíssima que, infelizmente, muitos espíritas não levam a sério. Eu prefiro rejeitar 99 verdades antes de aceitar uma mentira. Infelizmente, a doutrina espírita, aquela ensinada por Kardec, aquela mostrada nos livros de Kardec, sei lá, não dá para dar uma porcentagem, mas essa doutrina ela não é 100% aplicada por nós nas casas espíritas. As casas espíritas têm uma pontinha de algumas casas de um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de protestantismo, um pouquinho de doutrinas espiritualistas. A doutrina espírita mesmo. Infelizmente, são pouquíssimos centros espírita que realmente trabalham a doutrina espírita em toda a sua profundidade. Mas tá valendo. Nem que exista algumas características que fogem um pouco, não tem problema. O importante é a prática da caridade. O importante é as pessoas que convivem nessa casa espírita estar fazendo sua renovação interior, estudando, aprendendo um pouco mais, ajudando. Isso que é o importante. Se foge um pouquinho dos padrões da doutrina, é importante que entendamos que existe um Deus, que a vida continua, que nós vamos para a espiritualidade e não existe inferno, nem tampouco céu. Ninguém aqui vai virar anjinho, não, e nem tampouco vai para o fogo do inferno, porque isso aí é tudo invenção humana. Não existe. Quando Jesus fala o reino de Deus, ele fala o reino de Deus dentro do seu coração. Pois é. Então, quando nós estamos falando em doutrina espírita, estamos falando num mecanismo de vivência. Então, os centros espíritas não estão errados. Apenas nós estamos falando que a doutrina de Kardec, propriamente dita ali, em todo o seu âmago, é muito difícil de ser praticada 100%. A Revista Espírita, que é o objetivo do nosso programa de hoje,
ela procurou mostrar muito da doutrina espírita através dos fenômenos mediúnicos, explicando um estudo da moral espírita. A moral espírita ela é baseada 100% nos ensinos do Cristo. Não, a doutrina espírita não olha o ensino do Cristo como religião. Olha os ensinos do Cristo como uma forma de viver. Olha os ensinos do Cristo como um legado que Jesus deixou de moral, para que nós façamos as mudanças necessárias no nosso interior e possamos ser um pouquinho melhor. A moral, vamos falar de moral cristã ou moral espírita, é justamente aquele lado, tem o lado filosófico da doutrina, em que a reencarnação, a lei de causa e efeito, ela vai gerar uma forma de enxergar a vida. O lado científico, procurando mostrar os mecanismos de relação entre o mundo físico e o mundo espiritual e todas essas ligações fluídicas, energéticas, as frequências envolvidas, é uma coisa muito profunda, muito profunda. André Luiz trabalhou bem nos seus livros esse contexto, e tantos outros autores fantásticos também o trabalharam, mas isso é uma coisa que a ciência oficial ainda não reconhece como ciência, mas dia vai ser vencido o preconceito e todos vão entender que a realidade do mundo espiritual é inegável. O mundo tem aqui o mundo de espaço e tempo, nós vivemos um mundo de espaço e tempo, um universo de espaço e tempo, e existe um outro universo que não corresponde ao espaço, nem tão pouco ao tempo, que a gente chama de mundo extrafísico ou espiritual, e que as pessoas ainda fazem muita conexão com aquele mundo da Igreja Católica. Por incrível que pareça, ainda tem espírita que acha que quando ele desencarnar ele vai ver Deus, vai ver lá um velhinho de barba branca, com um cajado aqui do lado, assim, andando, e fala, oh Deus, oh eu sou Deus. Há pessoas que acreditam nisso. Espírita, se você falar isso em outras religiões, a gente respeita, mas no espiritismo eu não posso respeitar alguém que acha que Deus é um velhinho. Isso é Zeus da mitologia grega. Ou seja, é uma mitologia. Deus, estuda o livro dos Espíritos. Primeira pergunta, o que é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Então, em tudo há a manifestação de Deus, inclusive dentro de você, dentro de mim, nos animais, nas plantas, em tudo tem Deus. Isso aqui na Terra, e nos outros planetas, e nas outras galáxias, tudo tem Deus. Então não dá para você reduzir Deus à nossa vontade, reduzir Deus a um modelo que a gente vai construir para nos agradar, como é feito normalmente. Deus transcende a tudo isso. Tanto que quando Pedro falou para Jesus, mestre, tu és perfeito, ele disse, não, perfeito é meu Pai que está no céu. Ele tinha que falar meu Pai que está no céu, porque nós estamos falando há 2000 anos atrás, quando as pessoas ainda não tinham noção nenhuma de nada, de ciência, Hoje as pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande de entender certos conceitos. Vocês imaginam há 2000 anos? Há 2000 anos nós éramos verdadeiros brucutus. Não tinha condição, ele tinha que falar de um jeito figurado. Pois é. E aí, além dos estudos sobre moral, ele vai falar sobre os artigos científicos, filosóficos, resposta a questionamentos, resposta a questionamento dos leitores da revista. Na última nossa reunião eu falei que hoje você faz um questionamento, você pode fazer via WhatsApp, você pode fazer pela internet, você pode fazer por um monte de coisa. E já tem a resposta rápida. Naquela época não tinha isso. Então a pessoa escrevia para o Kardec, ele lia e falava, olha, ele está com uma dúvida assim. E botava isso na revista, para daqui a um mês a pessoa ter a resposta. Hoje a resposta é instantânea. Muitas vezes, né? E aí, veja, essa revista vai esclarecer e educar o público sobre a moral espírita. É o ponto alto. O ponto mais importante da revista é explicar a ciência? Não. É explicar a filosofia? Não. É justamente explicar, aprofundar o entendimento da moral espírita.
E de que forma? Toda a implicância, vamos dizer assim, todas as implicações que a moral espírita vai ocasionar em nossas vidas. Quando a gente perdoa, ou quando a gente se vinga, quando a gente ama, ou quando a gente tem ódio, e assim por diante. Hoje, nos dias de hoje, com o avanço científico, a gente aprende que se você amar, você melhora o seu corpo. Você promove saúde. Se você odiar, você promove doença. Naquela época não se tinha tanto conhecimento assim, mas os Espíritos já tecem alguns comentários sobre isso no Livro dos Espíritos. Fomentar o debate científico e filosófico, de tal forma que eles levavam pela Revista Espírita alguns estudos científicos e filosóficos para que as pessoas possam discutir. E a ideia é essa. A ideia é a liberdade de se discutir. A liberdade de se poder falar. Eu não concordo com a doutrina espírita. Perfeito. Vamos tentar conversar. Conversa, mas você não consegue convencê-lo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Continuamos amigos. Eu tenho, na minha vida como docente, aí quase 40 anos como docente, encontrei com muitos amigos na docência, pessoas com mestrado, doutorado, pós-doutorado, pessoas extremamente inteligentes, pessoas de bom coração, pessoas fantásticas. E ao falar de doutrina espírita, eles simplesmente falam, não acredito nisso. Bom, tudo bem. Eu vou deixar de ser amigo dele por causa disso? Não. A vida que segue. A gente sabe que eu tenho absoluta certeza dos conceitos doutrinários espíritas. Tenho absoluta certeza. Não tem nenhum questionamento para isso. E um dia ele vai acordar para isso. Vai ver, puxa, caramba, é mesmo. Pronto, aí ele passa a questionar, passa a vivenciar. Pronto, não tem crise. Aí não precisamos empurrar goela abaixo para ninguém os ensinos espíritas. Eles vão acontecendo naturalmente, como aconteceu naturalmente para a gente também. Outra coisa, registrar e responder aos fenômenos espirituais. Isso é importantíssimo. Aquelas dúvidas em que o médium teve um trabalho lá, ele aconteceu algumas coisas, ele não tem ninguém que explica para ele, e agora? Só que ele está, sei lá, no norte da Inglaterra. Como é que ele vai falar com Kardec lá no sul da França? Sei lá onde o Kardec vai estar na França. Eu não estou conseguindo imaginar onde é que fica Paris na França, se fica mais no sul, acho que fica mais ou menos no centro. Então ele tem que escrever. Essa carta vai levar 1 mês para chegar na mão do Kardec ou 2. O Kardec vai responder e vai sair na revista daqui 4 meses. Era o que se tinha para aquele momento. Mas tinha alguma coisa. A revista era a melhor maneira para internacionalizar o espiritismo. Porque livro é caro. Se hoje livro é caro, você imagina naquela época. Claro, o livro espírita hoje está super barato. Mas também hoje nós temos tecnologias para a fabricação de livro de um jeito tal, e os livros espíritas já não tem mais problema de direito autoral, aquela coisa toda. Pois é, hoje está barato, mas na época não era. E como é que eu faço para levar a doutrina espírita? Não tem, naquela época não tinha um Divaldo Franco para sair rodando pelo planeta. Muitos talvez que estão assistindo nosso programa não têm noção do que significou Divaldo Pereira Franco. Eu vou falar, hoje ele está já com a idade bem avançada, provavelmente ele não vai sair mais pelo mundo fazendo divulgação da doutrina, mas durante dezenas e dezenas de anos, esse homem saía de Salvador, descia de um avião em Lima, fazia uma palestra num centro, dormia, pegava outro avião, dali ele ia lá para Miami, fazia uma palestra lá e pegava um ônibus, ia para uma outra cidade, fazia outra palestra, pegava um avião, ia para Espanha, fazia palestra num centro, pegava um trem, ia noutra cidade, dormia, depois pegava o avião e voltava para Salvador, que tinha coisa para fazer lá na Mansão do Caminho. Ele não ia fazer turismo, não. Ele ia trabalhar. E junto com isso, ele levava os livros para vender
para poder levantar fundos para manter as crianças lá na Mansão do Caminho. O trabalho de Divaldo é simplesmente maravilhoso. Infelizmente, algumas pessoas acabam misturando política, que não tem nada a ver. Estudem o trabalho grandioso do nosso querido Divaldo, trabalho grandioso do nosso querido Chico, e outros nomes que não são tão famosos no grande público, mas merecem todo o nosso respeito, como João Nunes Maia, que tem um trabalho muito bonito. Nossa, eu estou aqui tentando lembrar, são tantos nomes que... Bom, enfim, esse povo todo hoje tem como fazer essa divulgação da doutrina através de vários meios tecnológicos, mas naquela época não tinha, a revista era a única saída. Fortalecimento de uma comunidade espiritual. Isso é um negócio extremamente importante. Uma vez, ao falarem para o Chico sobre a divulgação da doutrina espírita, ele disse assim: nós precisamos construir mourões. Para quem não sabe o que é um mourão, mourão pega um toco de madeira que você coloca, depois põe outro lá e põe um arame assim, os mourões que seguram a cerca. Nós precisamos construir mourões em tudo quanto é lugar, para que esses mourões possam se interligar através de linhas de luz e proporcionar ajuda ao próximo, ajuda à energia do planeta, ajudar as pessoas. Então, quando você joga essa revista para o mundo, cria-se ambientes, cria-se locais, pessoas olham aquela revista e ficam maravilhadas com aquele ensinamento, gera-se novos grupos, e esses grupos vão trabalhando, vão gerando energias, vão gerando os mourões, que dizia o Chico. Então a ideia também, além da internacionalização do espiritismo, é o fortalecimento de uma comunidade espiritual. Eu tenho toda terça e quinta à noite, das 8 às 9 da noite, um trabalho que eu faço aqui de casa com um grupo de pessoas de vários lugares. Nós fazemos esse trabalho de estudo, de leitura, de vibração pelo planeta. E a gente sabe que naquele momento que nós estamos vibrando pelo planeta, pelas pessoas, por hospitais, por escolas, por agremiações religiosas e tudo mais, existem outros grupos fazendo a mesma coisa, e outros, em religiões diferentes, em credos diferentes, não importa isso, não importa. Importa que estão todos ligados para fazer o bem. E é isso um dos objetivos da revista. A revista teve um papel fundamental no legado de Kardec, pois, está escrito ali, ele utilizava o veículo para comunicar a evolução e o aprofundamento dos conceitos espíritas. A sua obra, a partir da revista, influenciou diversos pensadores no mundo todo e no Brasil. No Brasil era um terreno fértil e expandiu muito. Essa revista hoje, ela tem lá na FEB, na Federação Espírita Brasileira. Aí eu coloquei aqui outras revistas, o Reformador, o Consolador, a Revista Fraternal, né? E tem tantas revistas que, se você entrar na internet, escrever lá quais são as revistas espíritas, citar todas as revistas espíritas brasileiras, e ele vai dar para você uma lista enorme de revistas físicas, papel, mas a grande maioria é online, né? Vamos eliminar o papel. Eu fui viajar um tempo atrás aí e já não usei mais papel. Usei a passagem aérea direto no celular, pagar conta direto no celular. Então você vai eliminando o papel, vai eliminando. Eu sou da área de computação, eu sou de uma era em que a gente, ao longo do dia, consumia pilhas e pilhas e pilhas de papel. Não existia um monitor. Toda vez que você fosse imprimir, fazer alguma coisa no computador, aquilo saía impresso. Então essas telas que você tem no computador, ela era impressa. Então você imagina o que se gastou de papel. É uma coisa estúpida, uma coisa... E é maravilhoso a evolução tecnológica, porque não precisa mais de papel. Então essas revistas você vai achá-las todas na internet, para estudar, para refletir, para juntar com outras pessoas e discutir aquele assunto, e aquele assunto repercutir numa melhoria de nossas vidas. Sim,
aí eu botei aqui num textinho que eu construí, a Revista Espírita é um marco no estudo e na divulgação do Espiritismo, sem dúvida. Sua distribuição vai além da história do Espiritismo, trazendo reflexões sobre moralidade, ciência e filosofia, sem dúvida. E a leitura e estudo da revista ainda são de extrema importância para aqueles que buscam compreender a doutrina espírita em sua essência. Você tem os livros de Kardec, você tem os livros do André Luiz, do Emmanuel, do Dr. Bezerra e tantos, Divaldo com a nossa querida Joana, Filomeno de Miranda, são nomes que me vêm na cabeça agora, então tantos nomes que fogem, mas a Revista Espírita, realmente, quando eu comecei a preparar material para falar dos livros de Kardec, chegou uma hora e falou, sabe que eu vou falar da Revista Espírita? Mas é só uma revista, não é um livro. E aí, ao estudar, pegar material aí da revista, olhar para, puxa vida, ela é tão importante quanto os livros. A divulgação da doutrina através de uma revista. Parece brincadeira, mas é de suma importância. E é isso aí. Chegamos então ao final de mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas, concluindo um nosso pequeno bate-papo sobre a Revista Espírita. Na próxima semana, nós vamos falar sobre um livro que não foi escrito por Kardec. Kardec montou as revistas espíritas, depois que ele desencarnou, o pessoal pegou muito material dali e construiu um livro chamado Obsessão. Pelo menos é o que eu pesquisei, é o que eu descobri. Descobri que não foi Kardec que escreveu o livro Obsessão, mas foram um grupo de pessoas que juntou, montou e deu o título do autor Kardec, porque é material dele. O mesmo que foi feito com o livro Obras Póstumas, diga-se de passagem, uma obra espetacular. Quem puder ler, leia. É Bom, todas as obras de Kardec, o livro dos Espíritos tem muito para nos ensinar, o livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, Obras Póstumas, o Principiante Espírita e o livro O que é o Espiritismo. Essas 7 obras é um espetáculo. E agora a Revista Espírita e o livro Obsessão. Fecha todo esse material nosso, aí nós vamos partir para um outro nome da literatura espírita para a gente conversar aqui. Assim sendo, fiquemos todos na paz do Divino Mestre e até o próximo programa, se Deus assim o permitir.